Bora lá, né? Tentei gravar essa aula umas 10 vezes hoje já, mas toda vez que eu vou gravar acontece alguma coisa. Então vamos bem rápido aqui. Vou falar da segunda lei de forma bem objetiva. Só pensando em equações, sem aprofundando muito, porque não é o nosso objetivo aqui agora. É bem objetivo para que vocês consigam resolver os problemas que envolvem a segunda lei especificamente. Quando fala de calor recebido, calor desperdiçado, de trabalho realizado e, sobretudo, de rendimento. O que a segunda lei trata? Do que ela vai tratar para a gente? Das máquinas térmicas, certo? Se tratando das máquinas térmicas, o que eu preciso entender? Que uma máquina térmica, tudo bem? Para ela funcionar, ela tem que estar operando entre duas fontes, cujas temperaturas são diferentes, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, máquina térmica opera entre duas fontes de calor, certo? Uma eu vou chamar de um e a outra eu vou chamar de 2. Tudo que eu relacionar a 1 é da fonte quente, tudo que eu relacionar a 2 é da fonte fria. Então a primeira coisa é, ela opera entre duas fontes, olha lá, duas fontes, com temperaturas o quê? Diferentes. Não preciso nem dizer que a temperatura um tem que ser maior, diferentes, tá? Do que a temperatura 2, porque a temperatura um é a fonte quente. Tá, a fonte quente é o que fornece calor para a máquina térmica. A fonte quente é de onde a máquina térmica retira calor para realizar trabalho. Q1, né, Adriano? Então a fonte quente Q1 lança calor na máquina térmica que pega parte desse calor e converte somente parte dele em trabalho. Como a máquina térmica sempre opera entre essas duas fontes, vai ter sempre uma quantidade de calor que é desperdiçada, ou seja, rejeitada para a fonte fria. Então é isso que acontece com a máquina térmica. Retira calor de uma fonte chamada fonte quente, aproveita parte desse calor para a fonte, para o trabalho e parte é desperdiçada para a fonte fria. Daí eu consigo escrever a segunda lei em termos de uma equação, de forma bem simples. O calor sai da fonte quente, passa pela máquina térmica, parte dele é convertido em trabalho, ou seja, é aproveitado na máquina térmica e parte dessa energia é desperdiçada, ou seja, é rejeitada para a fonte fria. Uma outra maneira de escrever isso aqui é assim, ó, trabalho é igual Q1 menos Q2. Tá bom. Dito isto, eu posso brincar agora e posso começar a falar com vocês do conceito de rendimento da máquina térmica. O que a segunda lei, sobretudo o ciclo de Carnot, nos fala sobre uma máquina térmica? Uma máquina operando em ciclos não pode, presta bem atenção, uma máquina operando em ciclos não pode ter rendimento superior ou igual a 100%. Por quê? Se tiver um rendimento superior a 100%, o que significa? Que recebeu o calor da fonte quente e você realizou mais trabalho do que o calor que recebeu. E segundo, não rejeitou calor para a fonte fria. E vai sempre acontecer isso. Recebe o calor da fonte quente, transforma parte do calor em trabalho e parte dele é rejeitado para a fonte fria. Rendimento, nós vamos usar a letrinha N minúscula e ela é muito simples, ó. É o que você aproveitou, não é o trabalho, sobre o que você recebeu. O que você recebeu? Calor da fonte quente. Se eu pegar agora essa expressão aqui, substituir no lugar do trabalho, você vai ter Q1 menos Q2 sobre Q1. O que nos vai dar isso aqui, ó, 1 menos Q2 sobre quanto? Q1. Professor, qual das fórmulas é a mais correta? Tanto faz. Deixa eu só mudar minha câmera de lado aqui para não atrapalhar meu quadro. Tanto faz. Depende dos dados que eu tenho no problema. Eu ainda tenho uma outra. Eu tenho uma relação entre fonte quente e fonte fria que é a seguinte. Desculpa. Q2 sobre Q1 é igual T2 sobre T1. Aí eu ainda posso pegar essa fórmula aqui e substituir aquilo.
Olha, Adriana, agora que lascou para mim, é três fórmulas para o rendimento? É, mas no final das contas é uma só, porque depende dos dados que o problema dá para gente. O mais importante, olhando para essa paranoia toda aqui, é que nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode ter um rendimento superior ou igual a quanto? 100%. E entender esse trechinho que eu escrevi para vocês aqui, ó. Se você conseguir, deixa eu até pegar um destaque, uma canetinha aqui para marcar isso para vocês. Se você conseguiu compreender isso aqui, ó, você conseguiu compreender a segunda lei sem grandes problemas. O rendimento é uma coisa importante que eles vão cobrar de vocês sempre. Eles, quando eu falo, é o vestibular, porque eu não vou estressar com isso com vocês, né? É vocês que têm que estressar com isso no futuro. Mas vamos lá. Vão te cobrar se você entende o que é o rendimento e de como isso pode ser aplicado a uma máquina térmica. Tem uma parte dessa matéria que é sobre o ciclo de Carnot, que eu vou fazer uma aula separada, né? Porque eu acho que ela é mais importante do que falar só da segunda lei em si, porque a segunda lei é exatamente o que eu escrevi aqui, tudo bem?